O que une Cecínio e Elisandro nessa cadeia produtiva do agronegócio? Danilo, tem uma palavra que acho que é fundamental em nossas vidas, que é propósito. Qual que é o nosso propósito de vida? Acreditamos muito nisso. Certo? E dentro disso, fazendo parte do agronegócio, tenho pessoalmente um propósito e que vai ao encontro do propósito do manto que a gente veste, né? Que é alimentar o homem e proteger seu futuro. Uau! E isso faz a gente arrepiar por conta que quando a gente vai pro agronegócio em si, o que ele representa em nossa economia, em nossa vida, em nossa mesa, né? A gente tem várias frases feitas aí para o agronegócio, para a importância que ele tem. Fazer parte desse sistema, fazer parte desse meio é o que motiva e é o que nos liga ao negócio e a Cecínio, que é um parceiro, que é um colega de trabalho e que vem junto basicamente com o mesmo propósito aí que a gente tem de vida, né? Então é o que nos une, pelo menos da minha parte, assim. Perfeito, Elisandro. Só para complementar, né? O propósito está muito bem alinhado com a nossa função a campo, que é alimentar o homem e proteger o seu futuro. Logicamente que a responsabilidade em levar a melhor assistência, o melhor conhecimento técnico, com a utilização das tecnologias, né? Que estão possíveis aí e acessíveis aos produtores, com a responsabilidade de aumentar a produtividade, com responsabilidade ambiental, né, e econômica. Então, só para complementar, você falou bem do nosso propósito, mas tem um valor que move a gente nesse nosso propósito, que é o valor paixão. Por que paixão? Porque a gente é apaixonado pelo que a gente faz. O agronegócio é pujante, né? Estamos em ascensão a nível nacional e mundial, mas o que move, o motor desse negócio aqui é a paixão, a vontade de você ajudar o produtor a produzir cada vez mais com qualidade, respeitando o ambiente, respeitando as questões sociais. Eu acho que vale a pena a gente estar dedicando o nosso tempo a essa atividade, né? Fazendo jus à nossa formação de engenheiro agrônomo. E já estamos nessa jornada há mais de 4 anos, nesse projeto de produção animal, e eu acho que o caminho é esse. Nós estamos buscando o desenvolvimento. Nós desenvolvemos juntos também, né? Tem o crescimento profissional e o pessoal. Quando a gente fala de produção animal, a gente tem alguns da parte financeira que a gente controla. A gente pode controlar o desempenho do animal, que é mensurado basicamente em ganho médio diário, né, em GMD. A gente pode controlar a questão de capacidade de suporte de uma determinada área, né, que é mensurado em termos de o ar por hectare, certo? Mas tem outra variável que é a que a gente mais comenta, que é a que a gente mais fala, que a gente não tem controle, que é o preço da arroba. E hoje, quando a gente compara com o preço que a gente tinha 1 ano e meio atrás, tá quase a metade do preço que a gente tinha outrora, né? Mas a gente não tem esse controle, a gente não consegue controlar o mercado, a gente consegue controlar as outras duas variáveis. Como que a gente pode controlar as outras duas variáveis? Sua colocação foi perfeita, porque a gente fala de adubação. Compensa adubar pasto? Foi sua pergunta, né, Danilo? A resposta é sim. Porém, antes de dar um sim, a gente tem que colocar um depende, né? Como que está o seu manejo? Como está a situação da sua pastagem? Como é que está a questão de estrutura de plantas, a questão de quantidade de plantas, que é o que a gente fala stand, na sua área? Está tudo ok, todos esses parâmetros que eu coloquei aqui. E o seu manejo? Altura de entrada e saída do seu pasto. No período das águas, você consegue fazer um manejo adequado nessa pastagem? No período das águas, seu pasto passa, tal como o exemplo que você trouxe aqui do seu colega lá, né, que faz um trabalho silvopastoril. Na seca, como que é seu planejamento forrageiro? Na seca falta comida?
essa sobra das águas, é possível fazer alguma coisa para deixar isso para seca e ajustar o seu manejo durante o ano, porque seu animal come todo santo dia. Aí, a partir do momento que a gente tem a resposta para essas questões, se você consegue fazer esse manejo, a gente pode pensar em estratégias, entre elas a adubação. E aí, quando a gente fala de adubação, já vem em mente do produtor: "Você é doido, é caro demais. Eu não vou vir adubar pasto, não. Adubar pasto não paga a conta, a rouba do preço que tá, não paga de jeito nenhum." Será que não paga? Quanto que custa diariamente seu animal a pasto? Qual o custo diário do seu animal a pasto? A gente tem essa conta? E quanto custa fazer o investimento de adubação? Qual vai ser o incremento que essa adubação vai trazer em termos de produtividade e em termos de rentabilidade para o seu negócio? Falei mais cedo, agora, que a gente controla 2 parâmetros. A gente consegue controlar a GMD, a gente consegue controlar taxa de lotação. Se a gente intensifica esses dois e busca um maior desempenho animal, uma maior quantidade de animal, então 1 hectare, aqui na região a gente consegue cria um animal em 2 hectares, né? Mais ou menos, a gente cria em 5 hectares um animal. Então a taxa de lotação muito baixa. Se a gente intensifica por meio da adubação, com um bom manejo de colheita desse pasto, né? Que vai investir para produzir e não vai colher, tem que colher. Se a gente faz esse investimento, se a gente consegue trazer isso e converter isso em carne, você vai aumentar a produção de arrobas por hectare. E essa é a unidade. A gente pode converter GMD, que é o desempenho do animal, mais arrobas por hectare. A partir do momento que a gente tem esse parâmetro e aí começa a converter isso em dinheiro, que é o que rentabiliza o produtor, a conta fecha. Aí a resposta sim, compensa adubar pasto. Mas é só isso? Não, que é o que você acabou de comentar. Tem todo um contexto, é necessário ter um planejamento, porque você tem uma área de 1 hectare, vai adubar ela toda? Qual que é a sua necessidade forrageira? Você tem realmente necessidade de adubar suas áreas? Então, é individualizada. Eu não posso pegar um mapa da região e falar 100% dessas áreas devem ser adubadas. Vai do perfil de cada produtor, vai do negócio de cada produtor, vai do objetivo que cada produtor tem com o seu negócio. Cada negócio é individualizado e cada negócio tem que ser personalizado. E esse é o nosso objetivo, o nosso trabalho. Bom, Elisandro, que discussão boa, hein? Compensa adubar pasto? Elisandro já respondeu que sim, mas vamos aos números. Quanto é que custa, Elisandro? Ração. Vamos supor que faltou pasto em determinada época do ano e o nosso amigo pecuarista tem que dar ração para o gado. Quanto é que custa a diária desse animal comendo ração no pasto, mais ou menos aqui na região? A gente pega aí o custo diário de uma ração pronta, está girando em torno do que? Uns 50, R$2 para fornecer 1%, um animal de 300 quilos aí vai comer isso por dia. Então, a gente está falando ali de uma diária de R$4, R$5 dia. Pronto, então a partir deste número a gente discute se vale a pena adubar ou não. Porque o objetivo é alimentar o animal. Então, se eu tenho que garantir o alimento para o animal através de uma ração estratégica para o período seco, que custa de R$4 a R$5 por hectare, qual que é o meu custo de adubação? Então, o meu custo de adubação... por animal. Desculpa, R$4, R$5, obrigado Elisandro pela correção, R$4 a R$5 por animal, R$4 a R$5 por cabeça dia. E qual que é o custo da adubação? E a gente sempre faz esse exercício, né, com os nossos clientes, custa em torno de R$1 cabeça dia. Então nós estamos falando de 5 contra R$1. Por que R$1? Porque nós fazemos uma adubação estratégica que vai garantir pasto de qualidade durante todo o ano. Logicamente que no período das águas esse pasto vai desenvolver mais, no período seco vai desenvolver menos, vai chegar ao ponto de ter que fornecer ração, mas em menor quantidade. Então por aí, pelo número, 5 contra R$1. Então com R$1 a gente consegue, com R$1 por cabeça dia, a gente consegue elevar a capacidade de suporte da pastagem, como o Elisandro falou,
vamos sair de meio UA para 1 UA, para 1 UA e meia, né? Dependendo do objetivo do nosso cliente. Então, em média, vai ficar em torno de R$1 por cabeça dia. E o que é R$1 por cabeça dia? Com R$1 a gente não toma nem um cafezinho hoje em dia, né? Então, respondendo, Danilo, compensa por causa dessa comparação com ração, né? Eu tenho que fornecer o alimento. E o alimento mais barato é a pastagem, desde que seja bem manejada, tá? Não adianta a gente adubar, sobrar pasto e os animais não colherem, né? Então esse é o maior desafio, é desmistificar, né? Isso aí, adubar compensa de uma forma racional, através do acompanhamento técnico do profissional, né? Que vai dar todo esse suporte e orientação para que os animais tenham um maior desempenho. E, Rubens, essa questão de... contextualizou, né? E principalmente a questão do manejo. E aí, quando a gente vai conversar com os produtores, com os clientes, uma coisa que é padrão é falar do preço do produto que se vende, seja o bezerro, seja o garrote, seja o boi gordo. E da situação mercadológica que estamos, né? E falando de ciclo pecuário, 2023 é um ano praticamente já perdido, não vai mudar lá muita coisa. Mas se a gente parar para pensar, como que a gente consegue ir, só um adendo, nessa questão de preço do mercado. Um ano como o 23, como deve ficar, fechar as margens financeiras, as margens de lucro dos produtores? Alguns deles têm o desafio de fechar no azul. Tem um grande número de produtores que vão sair da atividade, vão fechar o ano no vermelho. De que forma que a gente pode aumentar a margem do produtor, a margem de lucro do pecuarista? A adubação de pastagem, que a gente tem como em mente ser uma despesa extra, ser um custo para a fazenda, na verdade é uma forma de aumentar a margem. Porque seus custos fixos, seu custo de oportunidade da terra, você já tem. Então, com um incremento um investimento, um incremento que vai ser realizado, você falou aí, um valor bem menor do que a ração, por exemplo, você consegue aumentar as margens. Que mágica é essa? Eficiência. Basicamente, eficiência. Quando a gente pensa em empresa, a gente pensa em automação, a gente pensa, né, em aumentar essa eficiência das empresas. Nós temos uma empresa chamada Boi Vaca, que a gente pode aumentar a eficiência dela com a adubação. Consequentemente, aumentar as nossas margens. Então faz parte de um planejamento, claro. É para todos? Sim, a gente pode colocar para todos. Mas, de novo, eu repito, personalizado e individualizado para cada negócio, de acordo com o seu objetivo. Esse é o ponto principal. A gente está numa região, falando especificamente daqui, região sudoeste da Bahia, que tem a média de chuva aí de 700 milímetros, com previsão para esse ano de redução, né? Que foi o que eu trouxe essa palestra de segunda-feira. Diante disso, como que a gente vai conseguir aproveitar ao máximo essa chuva que vai cair? Esse é o nosso desafio. Quando a gente fala de pastagem, nas condições que a gente tem, onde a gente não aduba, onde a gente super pasteja, onde a gente rapa o pasto, essa planta ela demora muito para voltar, para rebrotar. Então digamos que tá chovendo agora, hoje é dia 30 tomara que não chegue dia 30 de outubro, chova antes, tá? Mas 30 de outubro tá chovendo, chuvas volumosas, chuvas significativas, é que a gente chama de chuva para plantar, chuva de plantio, correto, Rubens? Essa planta, nessa condição de saída da seca, uma seca longa como a gente está vivendo agora, nessas condições de pasto super pastejado, pasto rapado, essa planta vai demorar muito para se restabelecer. Aí vem os desafios do período das águas. Vem a cigarrinha. Como se não bastasse a região que chove pouco, ainda vem uma praga ainda desse tamaninho que causa o estrago que assusta, faz o cabelo arrepiar. E aí, no auge da oferta de chuva para o pasto, é onde é que a cigarrinha mais ataca. E aí começa outro problema. Quando a gente fala de período chuvoso para pastagem,
diferentemente de algumas culturas dentro da agricultura, que não aguentam longos períodos de estiagem, a pastagem aguenta. Então, no período de longos períodos de estiagem, para a pastagem, impacta, é óbvio que impacta, não tanto quanto em outras culturas. Mas o desafio maior é para a seca. Como que a gente vai conseguir deixar um volume de comida, como eu falei mais cedo, o animal come todos os dias? Como que a gente vai fazer com que a gente tenha comida para os meses de agosto, setembro e outubro, que são os meses mais críticos do ano em termos de oferta e aqui no caso escassez de forragem? Esse é o planejamento. Quantos animais a gente vai ter em nossa área, a gente pretende ter dentro do nosso negócio, dentro da nossa atividade nesse período? Qual a necessidade de consumo, e é possível a gente chegar a esse número, que a gente vai ter de volumoso para entregar para esse animal? A gente pode fazer uma substituição em termos de, como vocês, com a ração, por exemplo. Tem alguma outra ferramenta, silagem, seja de capiaçu, milho, alguma outra oferta, algum outro produto que a gente consiga entregar para esse animal? Esse planejamento forrageiro engloba todas essas possibilidades. Qual que é o seu negócio? O seu negócio é cria, então você tem animais adultos todo o tempo, o ano todo. Então a exigência nutricional desse animal é maior. Você faz recria com substituição, com aquisição dos animais no período seco, esses animais entram mais jovens, mais leves, há uma necessidade menor do que um animal mais pesado, obviamente. Então esse planejamento forrageiro, ele tem que ser feito antes de iniciar a chuva. Nós estamos agora no mês de setembro e estamos atrasados. Quem não fez o planejamento forrageiro da safra 23/24 está atrasado. Porque esse planejamento forrageiro tem que ser feito antes de iniciar o período chuvoso. E aí, como que ele pode ser feito? Determinando as áreas que tiverem eventualmente necessidade de reforma, determinando áreas que vão entregar uma produtividade para que a gente possa adubar, se for necessário, determinar as áreas que serão diferidas para uso no período seco. Tudo isso consociado ou associado à utilização do pasto no período das águas e com a questão da oferta de chuva, que a gente tem essa previsão de ser mais escassa esse ano. Então o desafio é ainda maior. Então esse planejamento forrageiro não é uma pergunta simples de falar e trazer aqui uma receita de bolo. O planejamento forrageiro faz assim, porque tem várias variáveis que determinam. A principal é qual é o seu objetivo para o seu negócio. O que você quer para o próximo ano? Quais são suas metas, seus objetivos de plano de expansão dentro da sua atividade? Tem esse plano? Como tá? Qual é a falta de forragem que está faltando? E aí, respondendo essas perguntas, a gente consegue, Rubens, traçar uma estratégia dentro de cada propriedade para que a gente possa ter o volume de comida para o período seco, que é o maior desafio. A seca nossa costuma durar 9 meses, 10 meses eventualmente. Então, realmente é um desafio que supera outras regiões do Brasil. Danilo, desde 2010 eu rodo na região. E essa pergunta é bem, vamos dizer assim, repetida, né, ao longo dos anos. O que fazer? O que fazer para enfrentar a seca? Porque a seca vai acontecer, né? A gente já sabe, não é surpresa. Mas os eventos que fazem com que a seca seja mais intensa, como por exemplo o El Niño, né, são eventos cíclicos que acontecem. E o evento, o contrário, que é o Laninha, né, que traz muita chuva, e tem o evento que é o El Niño, que traz escassez de água. Então, durante esse tempo, são mais de 13 anos, né, a gente buscando soluções para atender os nossos clientes. E o planejamento forrageiro, como a Elisandro falou, tem que ser feito. Mas eu queria colocar aqui uma discussão quanto à estrutura de planta, tá? Nós estamos falando de pastagem, nós estamos falando de semiárido, onde nós temos pouco índice pluviométrico, nós temos espécies adaptadas como o búfalo, grés, búfalo áridos, e são espécies que são bem adaptadas à região e que suportam
baixos índices pluviométricos. Como que eu vou dar estrutura para essa espécie, falando aqui mais especificamente do búfalo, que resiste bem à seca? Como que eu vou dar estrutura para essa planta enfrentar o período seco? E aí, estrategicamente, no período das águas, para enfrentar o próximo ciclo que vai acontecer no próximo ano, o ciclo da seca. Mas aí ocorre um erro dos nossos amigos pecuaristas. Um erro que, por falta de informação ou até mesmo de assistência técnica de qualidade, acabam fazendo há anos, que é adubação nitrogenada. Apenas adubação nitrogenada não dá estrutura de planta. E aí o que é que vai acontecer com as nossas pastagens? Excesso de produção de forragem no período das águas e falta de forragem no período seco. Porque eu não investi em uma adubação estratégica para estimular a planta a produzir sistema radicular, produzir estrutura, para produzir perfilhos. Então eu tenho que pensar em outros elementos, como fósforo, enxofre, cálcio, magnésio e todos os outros micronutrientes. Então as nossas tecnologias de adubação visam entregar nutrientes de forma equilibrada para promover estrutura de planta, para enfrentar esses momentos que são mais difíceis e desafiadores, tá? Então não é só adubar. Adubar com o quê? Tá? Então a nossa responsabilidade como profissionais da área é fazer a recomendação correta e acompanhar o nosso amigo produtor, que nesse caso é o cliente, tá? Então esse ponto é muito importante para saber o que adubar. Não é simplesmente jogar o nitrogenado. O mais comum é a ureia, né? Então falou em adubação, vamos pensar em ureia. Opa, calma. Vamos estudar o objetivo do cliente, ver a estrutura de planta e ver de que forma a gente pode estruturar essa planta para enfrentar, passar o período das águas bem e enfrentar também o período seco. Então esse ponto é muito importante. E dentro do que você comentou isso, assim, a gente sabe que a chuva ela vem, mas essa água ela continua disponível no solo tempo mesmo pós-chuva, né? Então, quando a gente vai olhar essa disponibilidade de água no solo, no perfil do solo, olhando aqui, comporta-se as raízes, se a gente conseguir estimular essas raízes no período das águas, para fazer com que na transição águas, período seco, essa planta tenha um volume de raiz maior, tenha acesso a essa água, aos nutrientes, ela vai demorar mais tempo para secar e... Lembra que eu comentei que quando a gente volta da seca, que volta a chover, essa planta também vai rebrotar mais rápido. Então toda essa estrutura que você comentou é fundamental para essa situação. Mas você tem uma ferramenta em mãos e não saber utilizá-la, é a mesma coisa de não ter. Então a gente tem sim que plantar as nossas capineiras, plantar as nossas áreas de milho, saber utilizá-la, ter um bom silo. Então é fundamental e tem que ser estimulado a fazer mais áreas, a fazer com uma qualidade melhor, certo? Então é um ponto muito positivo, é um crescimento muito positivo. Como eu disse, é uma ferramenta fundamental. Agora vem a outra, o mais, né? Depois fala bem, mais a sensação de perda. A sensação de perda do produtor é quando o animal morre. Ele perde dinheiro, perde produtividade quando o animal morre. Ele não faz essa conta, essa boa parte deles, né? Também não pode generalizar. Não faz essa conta de perda de peso, de perda de score, no caso falando de cria, de perda de porcentagem de bezerros não desmamados, as vacas que não conseguem parir. Eles não fazem essa conta. Não tem noção. Então, quando a gente vai falar de perda, não, mas nesse ano, graças a Deus, não morreu nenhum. Ele tem lá 10, 100, 1000 animais, mas todos eles perderam peso. Perdeu quanto de peso? Ele não mensura. E essa falta de dados, essa falta de informação, prejudica a tomada de decisão. Porque a área de capineira que ele tem foi suficiente para não morrer. Só que se ele tivesse feito alguns investimentos, algum manejo de descarte de vacas, de tratamento pontual de uma área para fazer um diferimento, já sobrava um pouco mais de oferta de forragem. Com uma estratégia de suplementação, esse animal poderia, não vou nem falar de ganhar peso na seca não, mas manter o peso.
Aí é a segunda parte, a segunda evolução, né? Já tivemos a primeira evolução, que é o que ninguém plantava nada, fazendo nada. Já tá plantando uma arinha, certo? A segunda evolução, para mim, será, na minha opinião, quando a gente conseguir manter o peso dos animais e não ter mais o que a gente chama de boi sanfona. A terceira é manter ganhos na seca e nas águas, otimizar ganho no período das águas. E aí tem um outro preconceito que é a questão de suplementação. Nas águas o capim tá verde, então eu não preciso suplementar. Não tem esse mito. A gente também tem que quebrar esse paradigma. O capim tá verde, mas ele não tem a qualidade que o animal exige. Então a gente tem que aproveitar que tem oferta, sim, tem muito capim, mas não tem a qualidade. Então a gente pode fazer esse ajuste via suplementação, aumenta o ganho no período das águas e no período da seca, que aí é o que a gente fala da ladeira, né? Você descer a ladeira sempre é mais fácil, né? Então para descer no período das águas, acelera ainda mais para que a gente possa chegar mais longe. E na seca, que o desafio é maior, a primeira evolução, pelo menos não perder peso, a segunda evolução, ter ganho. Então, você colocou, é verdade, mas tem ainda esses desafios. E aí falta a gente ter os dados, os parâmetros. E aí, sem informação, a gente não consegue tomar decisão. Ou toma, e quando toma errado. Essas ferramentas em pastagem sempre é importante e sim, cabe. Mas aí volta novamente a reflexão. Como que a gente vai utilizar essas ferramentas? Nós estamos preparados para utilizar essas ferramentas? As nossas áreas, as nossas plantas estão preparadas para utilizar essas ferramentas? Quando a gente fala, o Rubens colocou no começo a questão de manejo. Como a gente vai adubar pasto se a gente não sabe nem manejar o capim? A gente não consegue manejar a presença de erva daninha, planta invasora, nos nossos pastos. Quando a gente fala de consorciamento, né, o leguminosa com a gramínea, a gente tem esse desafio. Nós vamos saber fazer esse manejo? Então, sem sombra de dúvidas, é uma ferramenta muito importante. A gente já tem a presença de alguns micro-organismos que conseguem fazer, por exemplo, entrega nitrogênio para a planta. Isso em pastagem já é real. Vai entregar uma maior produtividade? Vai, eu não tenho dúvida. Porque é aquela situação. Para quem não está comendo nada, quando você der um cafezinho ali, o cara já dá uma energia, né? Então, se a planta já está com deficiência dos nutrientes, você coloca alguma coisa, ela vai responder. Isso é fato. Certo? Mas como é que está o equilíbrio dessa planta? Ou melhor, como é que está o equilíbrio desse solo? A gente vai fazer a utilização desses mecanismos, dessas ferramentas para colocar nitrogênio. Mas como é que está o fósforo desse solo? Como é que a planta vai responder a essa estrutura? A gente faz uma análise de solo para entender o que a gente tem e aí partir para essas, de novo, ferramentas são válidas, são úteis, mas a gente vai saber utilizá-las. A gente não pode correr o risco de queimar a largada, queimar alguns produtos, algumas tecnologias que demoraram anos para vir para o mercado. Então são alguns desafios que a gente tem que entender de que forma que a gente vai utilizá-las, essas ferramentas, essas tecnologias, para termos retorno, para termos resultado. Então eu vejo que esse é o nosso maior desafio. E para chegar a esse ponto, a gente tem que entender melhor de manejo, entender melhor de planejamento, para que a gente possa utilizá-las. Então sim, é o futuro utilizá-las na pecuária, utilizá-las na pastagem. Pode ser o presente, mas depende dos nossos pecuaristas, depende das nossas atitudes. É assim que vejo. Muito bem. Vai. Danilo, só para complementar o que a Elisandro falou aqui, eu entendo que a questão da adubação verde, né, que não está em moda, porque já tem um tempo, né, a gente vendo isso aí, é difícil de fazer o manejo, porque aí envolve introdução de outras espécies na pastagem, espécies leguminosas, como a Elisandro falou, espécies capazes de fixar o nitrogênio que está no ar, no solo, através da simbiose com bactérias. E para você ter noção, Danilo, Rubinho, aqui no ar que a gente está respirando, nós temos
mais ou menos 80% de nitrogênio, 20 a 21% de oxigênio. Então, o N está no ar. Então, nós temos mecanismos que captam esse N do ar para fixá-los no solo. Então, a adubação verde, que vai nesse contexto de utilizar recursos sustentáveis para incorporar esse nutriente no solo, é bem-vindo. Sim. É futuro? É presente? Depende das ações que vamos tomar. Mas Elisandro tocou num ponto interessante aqui, que é manejo. Como que a gente vai introduzir uma espécie que tem outro comportamento? Nós estamos falando de 2 mecanismos aqui, pessoal. Nós estamos falando de capim, que é folha estreita, e leguminosas, que é folha larga. Então o comportamento é diferente. O hábito de crescimento é diferente. Captação de luz, o hábito da transformação da energia, todo o processo fotossintético é diferente. Sistema radicular é diferente. O sistema radicular de uma leguminosa é mais agressivo. Tem um sistema pivotante com a raiz principal que consegue descer mais. Então capta mais água, ela consegue ficar mais verde quando começa a secar. E o capim, que tem o seu sistema radicular mais superficial, ele seca mais rápido. E aí nós estamos numa região que chove pouco. Como que a gente vai manejar isso aí? Nós temos que ter cuidado, porque se a gente não se preocupar com isso, daqui a pouco a introdução dessa tecnologia pode ser um problema para a gente no futuro, para depois ter que controlar, tá? Então é desafiador. Para nossa região é mais desafiador ainda, porque falta chuva e a característica dessas espécies que são introduzidas nesse sistema são mais agressivas do ponto de vista de captação de água e nutrientes. Então esse é um ponto muito importante. Mas aqui eu queria fazer pegar aqui a situação e colocar um parêntese nesse assunto, porque nós temos outras alternativas, que são os fertilizantes inteligentes, os fertilizantes de liberação controladas, e que vai nesse contexto de sustentabilidade, onde nós não temos contaminação do lençol freático, nós não temos perdas para o sistema, né? São os fertilizantes protegidos. E por que o nosso cliente, o nosso amigo produtor não utiliza ainda? Por falta de conhecimento da tecnologia, e a gente ainda está nesse passo a passo para a divulgação das nossas tecnologias. Então nós temos fertilizantes que não lixivia devido à proteção. A gente sabe que o lençol freático é atingido pela maioria dos fertilizantes do mercado, que são os fertilizantes que não têm proteção, onde o nutriente é lavado e vai tudo para o lençol freático. E aí a questão ecológica, a gente tem que ter essa preocupação. Então só esse parêntese aqui para mostrar que existem outras alternativas, a não ser alternativas que vai trazer mais trabalho, principalmente do ponto de vista de manejo, enquanto eu tenho alternativas que podem atender os produtores. O dia do produtor de leite deveria ser todo dia, porque a lida do dia a dia do produtor de leite não é fácil. Nós falamos aqui muito de corte, né? Mas os trabalhos que estão no dia a dia do produtor de leite são 10 vezes maiores, infinitamente maior, na responsabilidade, na produção do alimento, de trato dos animais, de preocupação com a saúde dos animais. Então o desafio é bem maior. Fazer uma vaca, né, produzir bem, pensando no bem-estar do animal, do bem-estar dos funcionários, em pensar em ter boas estruturas, na produção de alimento, não é isso, Elisandro? Na produção de alimento de qualidade. Então, os produtores de leite estão de parabéns. Como você mesmo mencionou, Danilo, o Brasil tem uma produção de leite aí que não deixa nada a desejar a nível mundial. A nossa região é uma região que produz muito leite e de qualidade. Nossas vacas são desafiadas todos os dias a produzirem leite com rações, com silagem de qualidade. E aí, já entrando na sua pergunta, qual que é o nosso desafio em fornecer alimento de qualidade para esses animais? Se eu falei logo no início do nosso bate-papo que o pasto é o alimento mais barato, desde que seja bem manejado, é produzir pastagens de qualidade. Mas a gente sabe o desafio da intensificação
né, para esse animal ter uma boa resposta de produção de leite. Então, o pasto sozinho não vai entregar grandes produtividades. Daí temos que lançar mão de tecnologias de ração, um bom manejo, incrementação de silagens de qualidade, porque não basta só produzir, nós temos que estocar e coletar esse material de forma correta para que não ocorra contaminação. Então, o que está sendo ofertado aos animais, além da pastagem, conta também no sistema de produção, quando falamos em leite. Voltando à questão da pastagem, compensa? Qual que é o nosso desafio em adubar? Mais cedo eu falei que para cada cabeça nós teremos o investimento de R$1 por cabeça dia para adubar em sistema de pastejo extensivo gado de corte. Quando eu trago esse número para o leite, nós temos aí o desafio em fazer uma adubação de R$2 a R$3 por vaca dia. E aí eu consigo entregar uma pastagem de qualidade para esses animais de R$2 a R$3 por vaca dia. Então vamos fazer uma continha rápida aqui. Se é R$2 por vaca dia e o meu pasto suporta 6 vacas por hectare, olha a intensificação. Por que 6 vacas? Porque eu vou utilizar espécies que respondam à adubação. De preferência, os pânico, que é Maasai, Zuri, Mombasa, que tem uma alta resposta à adubação. E aí, com isso, eu posso carregar, ser mais forte ali na adubação. Como? Com altas doses de nutrientes para que essa forrageira responda. Então, se eu pegar 6 vacas e multiplicar esses R$2 por 6, ou melhor, se eu pegar 6 vacas e dar um alimento onde cada animal vai ter um custo ali por dia de uma pastagem de qualidade de R$2, é só multiplicar 6 por 2. Então o meu custo diário na alimentação vai ser o quê? R$12 por dia. E aí eu multiplico por 365 dias, porque eu tenho que pensar em pasto que vai ser adubado e aproveitado com irrigação preferencialmente, porque eu estou falando de intensificação. Então são 2 sistemas completamente diferentes. Quando eu falar em vaca, produção de leite, eu tenho que me preocupar em espécies que vai responder essa adubação com irrigação. Tá? Então a adubação de pastagens para vaca tem essa observação importante aí, onde a gente intensifica mais. Tá? E aí, já passando a bola para Elisandro, para complementar, com relação ao manejo, né, Elisandro? Porque a gente produz pasto e, como a gente comentou mais cedo, não basta produzir, tem que colher. E aí, como é que seria o manejo? A professora Janaína tem uma frase, contexto, né? Que é muito interessante. No pasto é mais barato. E é absolutamente verdadeira essa frase, não tem nem o que comentar. Quando a gente vai olhar para mão de obra dentro de uma propriedade de leite, é o que mais onera, é o que mais traz dificuldade para uma propriedade. Como você se colocou, é muito maior o trabalho numa propriedade leiteira do que numa propriedade de corte. Os desafios são muito maiores. E quando a gente vai colocar em termos de dieta, de fornecimento de comida para esse animal, se a gente conseguir entregar um alimento que não precise fornecer aos animais, que o próprio animal vá colher esse alimento, no caso de pastagens, que são as pastagens, é um alimento de financeiro para o produtor, né? É uma mão de obra a menos, e para o próprio animal é um bem-estar maior. Um animal a pasto, em algumas condições especiais, tem um bem-estar melhor. É um ambiente, é o habitat natural desse animal. Então, quando a gente fala de pastagens e desse manejo, esse manejo de pastagens em áreas de leite, em áreas adubadas, ele exige ainda mais conhecimento, ele exige ainda mais treinamento e capacitação do nosso produtor. Porque
por nada esse pasto passa, e é o que você falou no início da frase, Luiz. A vaca de leite, ela come alguma coisa que não deveria, erra na dieta dela hoje, amanhã de manhã, lá na ordenha, ela vai expressar o erro do tratador ontem. E quando a gente olha alguns sistemas, como por exemplo o sistema de irrigação, pastejo rotacionado para a vaca de leite, a gente consegue visualizar um ganho para quem maneja, bem manejado, bem expressivo para o produtor, em termos de produtividade, em termos de ganho para o animal e principalmente de rentabilidade, porque, como a professora fala, no pasto é mais barato. Vamos lá, uma vaca aí bem nutrida vai produzir em média 20, 25 quilos de leite, né? Vamos traduzir para litro. E quanto é que é o preço do litro hoje, né? Vamos considerar R$2. Então, se produz 20 litros vezes R$2, estamos falando de um faturamento por animal dia de R$40. E eu falei agora há pouco que a adubação, né? Nós vamos fazer um investimento de R$2 a R$3. Veja que é bastante justificável fazer adubação em pastagem. Enquanto eu faço um investimento por animal com alimento de qualidade de R$2 a R$3 para garantir um faturamento de R$40, tá? Então é justificável e compensa, né? Já pegando o link com a primeira pergunta, compensa e é justificável. Na faculdade, desde então, a gente vem ouvindo que o Brasil é o celeiro do mundo, o Brasil é o país do futuro e que o futuro depende do agronegócio. Na minha humilde opinião, esse futuro já chegou. E para que seja verdadeira essa afirmação e que sejamos realmente o celeiro do mundo, né? Que a gente possa, hoje a gente alimenta 1 bi, né? Mais de 1 bi de pessoas no mundo, e com o potencial que nós temos, a tendência é que a gente vá alimentar muito mais. Então, para que isso aconteça, é necessário um agrônomo. Tem uma frase, eu falei mais cedo de frases feitas, né? Mas essa vale a pena colocar. Talvez uma vez na vida a gente vai precisar de um médico, de um advogado, um dentista, e com todo respeito a todas as profissões, nós vamos precisar de todas elas eventualmente em algum momento da vida. De um produtor, nós vamos precisar no mínimo 3 vezes ao dia. E para que tenhamos maiores produtividades, maiores rentabilidades nos nossos negócios, sejam eles quais forem, pecuária, agricultura, no agronegócio, precisaremos dos profissionais engenheiros agrônomos. Bem-vindos ao agro, né? Bem-vindos aos que já estão e sejam bem-vindos também os que vão chegar. É uma profissão que tem desafios diários, né? Acordar todo dia para estar no campo, indo a campo visitar o produtor, abrir porteira, com sol na cabeça, comendo poeira, não é fácil. Mas a gente faz tudo com paixão. Então, como a Elisandro falou, nós somos responsáveis em ajudar os produtores a produzir alimento de qualidade, alimento com custos que caibam no bolso, né, do produtor. Como é que o nosso produtor vai produzir alimento para tanta gente, mas aí pensando em não gastar tanto? E as tecnologias estão aí para isso, para ajudar os produtores a produzir mais com menores investimentos, com mais segurança no processo de produção. Então, bem-vindos. A agronomia hoje é uma atividade que tem muita tecnologia envolvida e a gente move isso através de paixão. Se tem paixão, sejam bem-vindos. Tem muito trabalho para ser feito, os produtores agradecem e a gente só tem a desenvolver a pecuária, a agricultura da região. E a gente torce para que a cada dia a gente consiga produzir alimentos de qualidade. Gostaria de agradecer pela oportunidade, Danilo, Rubens, a todos. Infelizmente, Delvão, grande amigo, um grande parceiro, não está aqui hoje para a gente trocar essa ideia, mas não faltarão oportunidades. Mais uma vez, agradecer a oportunidade. Espero ter atendido as expectativas
Como falamos no início, é uma responsabilidade muito grande, né? Vir pós Luiz Carlos, mas espero mais uma vez ter cumprido as expectativas que foram criadas e estou à disposição para tratar de outros assuntos, outros temas, novamente pastagens, se for necessário, podem contar comigo. Muito obrigado. Agradeço Danilo e Rubinho pelo convite. Estou acompanhando aqui o Elisandro. O Elisandro é quem é dono da região, né? Vamos dizer assim, quem é o consultor técnico comercial da nossa empresa, né? Eu simplesmente dou suporte para ele no desenvolvimento de mercado e é um profissional que vem crescendo muito na região com satisfação de clientes, fidelização de clientes. Esse é o nosso propósito maior, né? Fazer com que o produtor produza cada vez mais, né, para alimentar o homem e proteger seu futuro. E nós agradecemos, né? Estamos muito felizes em estar aqui. A gente conhece a região e o que a região precisar para o seu desenvolvimento estaremos à disposição, tá? E vocês têm o nosso contato e estamos à disposição aí para o que precisar. Muito bem, meus amigos, chegamos ao fim de mais um episódio, segundo episódio, terceira temporada. E para hoje, o que eu tenho a dizer a você que está do outro lado é que o sucesso não vem daquilo que você faz ocasionalmente, mas daquilo que você faz consistentemente. Eu sou Danilo Bienfeld e até a próxima, meu muito obrigado, até sempre, fui! Você acabou de ouvir podcast